Aí essa hashtag empolgou. Revista Piauí à parte, vamos jogar um factoide para vocês sobre a camisa vermelha e vamos mandar um pessoalzinho lá para Londres para ver se agora ele quer conversar. Ele quis, Pipo. Ele foi lá e falou, não, obrigado. Então, ele quis, ele conversou, eu venho falando sobre isso há pelo menos 10 dias, porque lá na Europa eles apontavam assim, uma grande... levavam mais a sério do que a gente aqui, isso 10 dias atrás. Aqui, de 2, 3 dias para cá, realmente a coisa aqui tomou uma outra proporção, a ponto de muita gente já considerar certo. Então, o que se diz? Qual é a versão que rola aqui no Brasil hoje, né? O que mais se fala aqui no Brasil? O Ancelotti, ele agora é alvo também de 2 times sauditas, o Al Hilal e o Al Ahly e tal, então eles vão despejar um caminhão de dinheiro. Porque, enfim, o Ancelotti teria que abrir mão de muita grana lá com o Real Madrid, porque ele ainda tem mais um ano de contrato. Ok, tudo isso de fato existe. Mas o que de fato pegou, segundo jornalistas italianos e espanhóis, enfim, apurações de jornalistas italianos e espanhóis publicados em vários veículos hoje. Primeiro, houve então essa reunião lá em Londres, após o jogo em que o Real Madrid perdeu para o Arsenal. Né? O emissário Diego Fernandes, lá da CBF, era quem liderava essa comitiva para tentar convencer o Ancelotti. E, segundo os relatos desses veículos, o Ancelotti, de fato, que gostaria de treinar a seleção brasileira. Só que colocaram na frente dele um contrato exigindo que ele viesse para cá logo, que ele dirigisse o Brasil nesses 2 jogos de junho e já apitasse, inclusive, na convocação. Ele, inclusive, participasse da elaboração da lista. Além do que, sabe como é, né? Esse acionamento. Oi. Você não sabe o que fizeram. Mandaram o Neymar ligar para ele. Imagina então, que medo do cara. Aí vem um outro... Deus me livre. Aí vem um outro personagem chamado Álvaro Costa. Esse personagem, chamado Álvaro Costa, é filho de um empresário chamado Pepe. O Álvaro também é empresário. O Pepe trabalha há muito tempo com o Messi. O Álvaro Costa é ligado aos Neymars, pai e filho. Aí foram pressionar, enfim, o Ancelotti. E o Ancelotti é um sujeito extremamente discreto, cumpridor de contratos e muito avesso a essa coisa, essa mega exposição de redes sociais. Aí alguém fez uma foto do Ancelotti em Londres, numa espécie de uma van, e ele ficou pé da vida. Acompanhado por esses brasileiros, ele ficou pé da vida. Não é o estilo dele. Segundo, o Costa, né, em cima, pressionando, vazando informações, a ação do Costa irritou ainda mais o técnico italiano. Por quê? O Ancelotti respeita demais Florentino Pérez. Ele tem uma ligação muito forte com o presidente do Real Madrid. Considera um desrespeito anunciar a convocação de seleção, assinar contrato e se comprometer a dirigir a seleção brasileira quando o vínculo dele ainda não terminou, a temporada não acabou e o Real Madrid tem chance de ser campeão espanhol. E queriam que ele participasse de uma convocação para a seleção que teria que ser anunciada às vésperas do Superclássico espanhol. Falou não, até porque, além da questão do respeito mútuo e da ótima relação que ele tem com o Florentino Pérez, essa quebra de vínculo também envolve pagamento de indenização. Se ele tem um ano a mais de contrato, como é que ele vai vai firmar um outro acordo com uma outra entidade? Obviamente, ele não pode. Se ele faz isso, inclusive, ele automaticamente está abrindo mão do que ele teria lá para receber. O Real Madrid tem sido extremamente respeitoso com ele até aqui, até por considerar tudo que ele já fez pelo clube. Vejam, ele venceu 3 Champions pelo Real Madrid. E tem uma outra coisa. O Ancelotti sonha ainda em retornar ao Real Madrid numa outra função lá na frente. Então,
Se ele agora atropela esse processo, assina com a CBF, senta no banco em junho e tal, ele está fechando uma porta lá para o futuro e fechando a porta do encerramento de carreira futebolística dele, algo que ele não gostaria de fazer. E, por fim, lá na Espanha, dá-se como praticamente certo, a gente já falou sobre isso aqui, que o Ancelotti não vai trabalhar, não vai dirigir o Real Madrid no Mundial de Clubes, mas, por enquanto, isso também está no campo especulativo. Como é que o Real Madrid terminaria o Campeonato Espanhol daqui 5 rodadas, ou seja, no finalzinho de maio, embarca lá para os Estados Unidos sem ter um técnico? Então, a possibilidade de que ele dirige, de que ele prorrogue seu vínculo até o Mundial também não é algo que já esteja 100% descartado. Então, tem muita coisa na mesa. Houve um claro assodamento por conta da CBF. Muitos intermediários indesejáveis participaram desse processo. E aí o Ancelotti falou, não, assim também não dá, né? Gostaria de trabalhar com a seleção brasileira, dirigir o Brasil numa Copa do Mundo. É um desafio excitante para qualquer um, mas eu acho que também tem um preço para tudo. Pois é assim, é um negócio mal feito, sempre foi um interesse. Você quer treinar a seleção brasileira? Qualquer técnico do mundo, sem nenhum interesse específico de ser técnico da seleção brasileira, jamais falaria não tenho nenhum interesse à principal seleção, a mais vitoriosa seleção da história do futebol. No caso do Ancelotti, ainda tem relação pessoal com muitos jogadores, jogou com jogadores brasileiros, enfrentou os jogadores brasileiros e treina jogadores brasileiros. Ele falou, não tenho interesse. Mas o Edinaldo já tinha tido um não vexatório no final do ano passado, e depois de tudo que esse não implicou com a seleção brasileira nas mãos de Ramon, Fernando Diniz em 2023, aí ele tem que tirar da cartola o Dorival no começo de 2024, porque já tinha ficado um ano sem fazer nada a seleção brasileira. Aí mais um ano de Dorival, para agora de novo voltar primeiro nome em quem? Ancelotti, porque o Real Madrid esse ano está em... Olha, é uma falta de... Ainda que fosse esse o interesse, então tá bom, vamos esperar. Ele já tinha renovado o contrato. Quando acabasse o contrato com o Real Madrid, a gente volta a conversar. Não, peraí, estamos mal na eliminatória, que classifica todo mundo. Precisamos que você venha hoje. Hoje ele não vem. Hoje ele vai falar, muito obrigado, tem muito interesse, respeito muito a seleção brasileira. Hoje eu não vou. Hoje ninguém vem. Eu quero ver arrumar um técnico que não seja o Jorge Jesus, que esse não só quer, como já mandou todos os correios elegantes possíveis e imagináveis para a CBF, e não teria nenhum problema em vestir camisa vermelha, laranja, amarela, preta, beijar o Edinaldo, dizer que a seleção brasileira é o máximo. Tirando esse, hoje, nem o Abel, nem o Jorge Jesus... Falaram até Jürgen Klopp outro dia aí. Quem? Jürgen Klopp, falaram nele outro dia. Você acha que o Jürgen Klopp... Eu falei ontem, antes, quando começou essa história, eu falei, gente, acho bastante curioso que o Edinaldo esteja lidando com uma pessoa que é amigo pessoal do Ronaldo, sendo que pro Edinaldo, o Ronaldo virou um inimigo político, pelo menos nos últimos tempos, porque não só o Ronaldo era concorrente à CBF, como o Ronaldo caiu atirando em relação ao que é antidemocrático no processo da CBF. Então, assim, é um negócio todo mal feito e, de novo, a seleção brasileira, sem jogar, foi derrotada. E não é porque o Ancelotti não veio, é como ele não vem. É como as coisas normalmente são feitas. Aí, daqui a pouco tem uma nota oficial. Não, a CBF nunca quis o Ancelotti, ou o próximo técnico sempre foi o favorito. Para jogar contra o Equador e o Paraguai na Arena Corinthians na próxima data FIFA, eu não sei se vai ter técnico. Só se for o Jorge Jesus mesmo, porque senão ninguém vai... tá bom, peraí. Nós estamos no dia 30 de abril. A convocação é daqui a 10 dias. Exato. Então, tem que mandar listinha 10 dias. Então, para fechar o técnico até lá, né? Quer dizer, logo depois disso, tem o Superclássico espanhol. Veja, gente, queriam que o cara convocasse a seleção brasileira na véspera de um Real Madrid em Barcelona. Olha só, é óbvio que ele ia ficar incomodado com isso, até porque uma outra queixa que ele teria feito é que tem muita gente falando pela CBF e por ele. Né? Virou uma babel aí, ninguém se entende. Agora, se a CBF tivesse um pouco mais de juízo, pega um tampão aí, tem um monte aí e tal, para dirigir a seleção nesses 2 jogos, mesmo que pegue, já está classificado para a Copa, meu, e dane-se. Aí o Ancelotti sai do Real Madrid em junho,
sai na boa, sai em alto nível, como ele quer fazer, né? Tira uma foto lá de despedida com o Florentino Pérez, né? E são grandes amigos, pegam uma taça de vinho cada um, fazem tintim, como aquela montagem que a Marília fez lá da minha taça ontem e tal, né? Pronto, sai super na boa. Não é montagem? Se inteligência artificial que você usou aí e tal. Vai me provocando. Saem os dois assim e tal, né? Amigos para sempre. Né? E aí, tudo bem, aí ele está livre para realizar outro grande projeto, que é dirigir uma seleção de primeira linha e uma Copa do Mundo. Ponto. Era esperar mais um pouquinho, mas não. Aí vai empresário com foto dentro da van, com outro empresário que fala, que diz que é o dono do negócio e tal. Né? Ele falou, chega, não quero isso. E tem uma coisa, vou cumprir o que eu combinei com o Real Madrid. Pois é. Como o Abel tem falado, né? Quando começou de novo essa história de técnico, o Dorival foi mandado embora, a Leila falou ele é técnico do Palmeiras, né? Na coletiva o Abel respondeu, não, o que tem que ser dito sobre o assunto, o presidente já respondeu, com outras palavras, ele respondeu isso. O cara tem que ter um mínimo de decência, né? Assim, olha, ainda que ele tenha interesse, acho que o Abel tem interesse, acho que, como eu falei, qualquer técnico do mundo, você falar que quer ser técnico da seleção brasileira, por mais que seja essa coisa aí que virou a seleção brasileira, é a seleção brasileira. Na próxima um ano antes da Copa, não tem mais nada a perder. Um ano antes da Copa, o cara vai. Lógico. Mas muito bem. Ó, nós estamos a 3 minutos do final do programa. Eu vou repetir. Quem está ao vivo aqui comigo agora, mande um e-mail para debtododia@gmail.com. Vou abrir o meu e-mail. E você me manda print de que você deu like, print que você está inscrito no canal e uma declaração de amor, um autoelogio. Como chama? Um galanteio, porque que você é tão especial que vai levar... Não é, Pipo? Da nossa época. Que beleza isso. Da nossa época. Por que você vai levar o cachecol que o Pipo trouxe de Milão? Quer dizer que isso aqui, então... olha, o cachecol... Aqui, então, é um cachecol galanteador, né? Agora que... exatamente. Você galanteios por aí. Pipo, hoje tem muito e-mail, você vai poder falar o número que você quiser, hein? Nossa, ó... Batemos, quintuplicamos, vou dar mais 2. Que o Paulo Roma, CBF, deve estar usando o Abel como barganha para fechar com o JJ. Meu Deus, mas que raciocínio intrincado. De qualquer forma, ok. Cara, se fizer assim, ó, ele aparece amanhã na janelinha do avião com a camisa da seleção brasileira que vocês quiserem. E acho que é o único... Vou repetir, não acho que é o melhor, mas acho que é o único técnico neste momento... que tem um carisma que a seleção não tem. Tem com a torcida do Flamengo, mas ele tem com o resto também. Apesar de ele ter, porque às vezes é bruto e faz aquelas coletivas engraçadas, aquelas caretas, aquela ginástica né, com o rosto e com as mãos em coletiva, tem coisas que eu não gosto e tal, mas ele tem um carisma que os últimos técnicos da seleção não tiveram. Convenhamos, né? Então vamos comparar. Carisma do JJ versus carisma do Ramon. Quem é que tem mais? Se a CBF está a fim de um factoide para esconder o que está acontecendo lá, não que o Jorge Jesus seja um factoide, mas ele promove em coletivas, ele promove à beira do gramado, ele promove quando ele fala do Arão, lembra? Marca, quando ele brigava com o Arão no Flamengo, ele promove a própria editoria Jorge Jesus. A CBF ficaria felicíssima com isso, falar mais do Jorge Jesus do que dela. E nesse momento em que não há nenhum jogador da seleção brasileira, nenhum, do 1 ao 11, se bem que eles usam os números bizarros, do 1 ao 11, que chame para si essa responsabilidade. Não adianta o Danilo ir lá e gritar com a torcida, não adianta o Vinícius Júnior ficar... Neste momento, a seleção brasileira não tem nenhum jogador que você olha para a arquibancada e fala assim, tá todo mundo com a camisa do Raí, tá todo mundo com a camisa do Romário, tá todo mundo com a camisa do Sócrates, todo mundo com a camisa do Zico, todo mundo com a camisa do Pelé, todo mundo com a camisa do... Não, na seleção brasileira hoje, você vai na rua e pergunta, quem é o goleiro da seleção brasileira? Ainda é o Alisson? Bom, mas ainda estão convocando o Danilo, o Marquinhos e não sei mais quem, as pessoas estão de saco cheio da seleção brasileira. A chegada de alguém que vai mostrar, primeiro, interesse na seleção, coisa que os últimos têm mais interesse em estar na. O Jorge Jesus parece que gosta um pouco, né, desse glamour da seleção brasileira.